Olá, está no ar o resumo da semana. A gente abre essa edição mostrando mais uma reunião da CPI que fiscaliza os túneis, pontes e viadutos da cidade. Os parlamentares ouviram o secretário de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. Ele justificou a falta de investimentos, culpando as dívidas herdadas da gestão anterior. Esta foi a 8ª audiência da CPI do túnel acústico Rafael Mascarenhas, que investiga o desabamento de parte do teto da construção no dia 17 de maio. O convidado desta sessão foi o secretário municipal de Infraestrutura e Habitação, Sebastião Bruno. O secretário disse que estão sendo gastos 3 milhões de reais com a recuperação da estrutura. Na visita que fizemos, essas calhas estão totalmente obstruídas. Não tem 1 milímetro de calha desobstruída. O debate esquentou quando chegou ao fechamento da Avenida Niemeyer, que foi interditada no dia 28 de maio por causa do perigo de deslizamentos do Morro do Vidigal e continua assim por decisão judicial. Quem fechou a Niemeyer foi a Justiça, sem ouvir a Prefeitura. A Justiça, inclusive... O senhor está dizendo que a Justiça, na realidade, está boicotando a cidade do Rio de Janeiro? É verdade. Mas o tema que dominou esta sessão da CPI do túnel acústico foi a crise orçamentária que a Prefeitura diz estar atravessando. De acordo com o secretário Sebastião Bruno, a gestão atual herdou uma dívida de pelo menos 9 bilhões e 300 milhões de reais do governo anterior, que tem que ser paga até o final de 2020. CPI das escolas começou a fazer vistorias nas unidades de ensino do município. O resultado não foi nada bom. Os parlamentares aprovaram novos encaminhamentos para os trabalhos da comissão. Um deles é o pedido à mesa diretora da Câmara Municipal para a contratação de um estudo técnico das condições de trabalho das cozinhas das escolas do município. Vejo com bons olhos esse estudo para que venha realmente um laudo e em cima desse laudo a gente possa propor medidas salutares para que a Secretaria de Educação e certamente a Prefeitura possam implementar, melhorando as condições de trabalho desses profissionais. Os parlamentares também decidiram pela criação de 2 grupos de trabalho com os participantes do debate da semana retrasada. Na ocasião, merendeiras e outros terceirizados relataram as dificuldades de trabalhar no dia a dia das escolas do município. Na próxima semana, a comissão vai continuar as vistorias nas escolas. 2 unidades já foram visitadas. Nós vimos, assim, cozinhas, na verdade, mal preparadas, falta de equipamentos para esses profissionais trabalharem, tá certo? Isso é um problema seríssimo, como também as condições o próprio Tribunal de Contas do município proibiu, por exemplo, de se colocar ventilador dentro das cozinhas. O secretário da Casa Civil, Paulo Albino Santos, prestou depoimento à CPI das enchentes. Os parlamentares ficaram surpresos ao descobrir que a Prefeitura possui uma secretaria que pensa o planejamento da cidade. O repórter Renato Chapô acompanhou a sessão. Nesta primeira sessão de outubro, o convidado foi o secretário municipal da Casa Civil. Paulo Albino Santos Soares veio acompanhado de Alexandre Cardeman, chefe executivo do Centro de Operações Rio, o COR, e de Daniel Mancebo, coordenador geral do Escritório de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Prefeitura. O nosso principal carro-chefe é o Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade, que estabelece uma visão da cidade para 2050, com metas para 2030, e essas metas elas são alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Existe um planejamento, considerando a questão climática, o desenvolvimento sustentável, existe toda uma questão do planejamento da cidade para 2030 e 2050, que os outros órgãos não sabem. A vereadora Tereza Berger, titular da CPI, destacou a redução de quase 50% do orçamento do COR em 2019. A CPI das enchentes só tem mais 2 sessões. No dia 17 de outubro, será feita a entrega do relatório final. E na semana que vem, os vereadores vão ouvir o gabinete do prefeito. É o último momento nosso de entrevistas para dar chance da Prefeitura se explicar e depois nós teremos a apresentação do relatório. E o relatório, certamente, como nós dizemos desde o início, ele cobrará responsabilidades, ao mesmo tempo em que ele apontará sugestões. Comissão de Moradia Adequada visita moradores de uma comunidade do bairro de Guadalupe. 10 famílias podem ser despejadas por causa das obras da Transbrasil.
A Comissão de Moradia Adequada percorreu ruas e casas por onde vão passar as obras do BRT Transbrasil, na comunidade da Eternite, no bairro de Guadalupe, zona norte da cidade. Há 2 anos, a Prefeitura iniciou o processo de remoção das famílias. Os moradores reclamam que os valores oferecidos pelos imóveis estão muito abaixo do preço. Nós estamos nessa situação há 2 anos, desde 2017, quando a Prefeitura veio nos procurar a primeira vez para medir as nossas casas, tirar fotos e apresentar algumas propostas que eram de interesse da Prefeitura. E depois de visitar a comunidade da Eternite, o presidente da comissão, o vereador Raimon, pretende se reunir com representantes da Prefeitura para decidir qual será a melhor solução para os moradores da comunidade. Nossa luta não é luta para embarrear aquilo que é necessidade da cidade. Se a Transbrasil tem que passar, mas as pessoas não podem ser desrespeitadas. Lei federal determina que a prefeitura compre 30% dos alimentos da agricultura familiar para as escolas municipais. Mas essa legislação não está sendo cumprida. A denúncia foi feita durante a reunião da Frente Parlamentar da Economia Solidária. A cidade do Rio de Janeiro possui, desde 2018, um decreto que determina a criação do Plano Municipal de Economia Solidária, que pode ser entendido como um conjunto de atividades econômicas organizadas por trabalhadores de forma coletiva. A Câmara Municipal possui uma frente parlamentar que realizou um encontro com representantes da área. Durante o encontro foi debatida a lei federal que determina que a Prefeitura compre 30% dos alimentos de agricultura familiar para as escolas. Hoje, esse número é de apenas 3%. Acredito que a agricultura familiar, os orgânicos, eles precisam também se organizar melhor, se capacitar, porque nem todo mundo está habilitado a preencher documento. Então a gente tem essa dificuldade também na roça, no campo. Isso é um dificultador para a compra institucional. De acordo com a Prefeitura, são pelo menos 800 pessoas atuando na economia solidária. O movimento é de quase 4 milhões de reais por ano. O mercado pode aquecer ainda mais caso a Prefeitura cumpra a lei. Quem coloca comida na mesa das grandes cidades é a agricultura familiar. E aí, nesse sentido, e por conta disso, é que em Brasília a lei federal diz que 30% daquilo que é merenda da escola deveria vir da agricultura familiar. A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não cumpre isso e precisa cumprir. Essa é uma luta que a gente tem. Começa a campanha Outubro Rosa. O objetivo é a prevenção ao câncer de mama. A Câmara dos Vereadores ficou rosa para o lançamento da campanha contra o câncer de mama. Cartilhas da Sociedade Brasileira de Mastologia foram distribuídas para quem passava pela Cinelândia. A iniciativa do evento foi da vereadora Tânia Bastos. Nós temos hoje índices altíssimos por conta justamente das pessoas não procurarem o seu médico para diagnosticar o câncer na mama. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que este ano sejam registrados cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E o Rio ocupa o 2º lugar no quesito taxa bruta neste levantamento do INCA, perdendo apenas para a cidade de Porto Alegre. Aqui são registrados 113,57 casos a cada 100 mil pessoas. O diagnóstico precoce é o melhor tipo de combate para o câncer de mama. E esse diagnóstico é com mamografia e assistência à consulta médica. Veja quem foi homenageado na Câmara Municipal. O vereador Átila Alexandre Nunes entregou moções para instituições de defesa dos direitos das pessoas com doenças raras. O parlamentar Átila Alexandre Nunes também entregou moções para sacerdotes da Umbanda e do Candomblé. O vereador Tiãozinho do Jacaré realizou sessão solene para comemorar os 59 anos da independência da Nigéria. Essa foi mais uma iniciativa do parlamentar para promover o intercâmbio cultural entre o Brasil e o país africano. Os médicos veterinários Rosaura Leite Rodrigues e Miguel Ângelo da Silva Medeiros receberam a medalha de São Francisco de Assis, 3º milênio. A iniciativa foi do vereador professor Adalmir. O parlamentar professor Célio Luparelli também fez entregas da medalha São Francisco, 3º milênio. Ele homenageou os médicos veterinários Jefferson Rocha Pires e Mariana Pinho, as ativistas Simone Vilas Boas Benevenuto, Sueli Tardelli e Flávia Simões. A diretora-geral da Escola Municipal, prefeito Marcos Tamoio, Rosana de Araújo Marques, recebeu o conjunto de medalhas Pedro Ernesto. A entrega foi feita pela vereadora Rosa Fernandes. O resumo da semana fica por aqui.